No terceiro dia da criação, Deus disse: haja vegetação de diferentes espécies, fervilhem as águas de seres vivos e voem os pássaros sobre a terra. E Deus também criou os enormes dinossauros e outros grandes répteis, cada um segundo a sua espécie. Mas Deus não tinha pressa nenhuma, deixou que a natureza cumprisse seu destino, seu curso natural, que em bilhões de anos a vida surgindo do simples passasse para o complexo até chegar ao ser humano. E Deus viu que tudo era bom e abençoou as plantas e os animais. No vídeo passado nós falamos da origem do universo, da cosmogênese, da ordem, que é como que um canteiro, uma base, para que de repente a vida, pelo menos no planeta Terra, eclodisse. Claro que há a probabilidade de vidas no universo, de trocentas formas diferentes, mais inteligentes que o ser humano, menos inteligente, que já houveram no passado, já se foram, enfim. Mas não vamos discutir isso, vamos falar daquilo que nós conhecemos, o mistério da vida no planeta Terra e a forma como isso aconteceu. O que possibilitou a emergência da vida na Terra? Vários fatores: a posição ocupada do planeta Terra em relação aos outros planetas e ao próprio Sol, né, e o Sistema Solar, o equilíbrio das forças gravitacionais e eletromagnéticas, bem como a abundância de água após o resfriamento, a temperatura favorável, a camada atmosférica e diversos outros fatores contribuíram, inclusive a existência do carbono, base para a origem da vida. As marés se encheram das moléculas orgânicas de carbono e a auto-organização e interação permitiu que a emergência da vida ocorresse. E a vida que surgiu foi se organizando no fundo do mar, posteriormente espalhou-se pela terra e pelo ar, até o oxigênio puro, que era prejudicial ao ser humano, tornou-se um alimento. O oxigênio transforma-se em gás carbônico após ser respirado, sabemos disso, e as plantas cumprem a sua função inversa, isso é, de utilizar o gás carbônico e devolver para nós o oxigênio na atmosfera. Nesse sentido, o universo pode ser visto como um grande superorganismo vivo, no qual os elementos se interagem, interexistem, coexistem numa cadeia dinâmica e complementar. As primeiras células eram muito simples, elas formavam uma estrutura chamada de nucleoide. Células assim organizadas são denominadas de células procariotas. A partir dos procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas, os eucariontes. Esses apresentam as células chamadas eucariotas. O surgimento dos eucariotas deve ter ocorrido há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás. A maioria dos organismos vivos atualmente na Terra apresentam células eucariotas. Assim explica a ciência. Há 3,8 bilhões de anos atrás, a combinação de 20 aminoácidos irrompeu a primeira célula viva. Ao menos na Terra, a vida evoluiu e complexificou-se nas mais variadas formas. Segundo o grande cientista Christian Duve, afirma que existe 20% de carbono perpassando todo o universo e possibilitando a vida em outras partes do cosmos. Sabia disso? Conforme Maturama e Varela, dois cientistas biólogos, a vida possui 3 dados básicos: organização, estrutura e movimento de adaptação ao meio ambiente. Trata-se de auto-organização complexíssima de matéria e de energia de forma que a vida se torna possível. O indígena americano chefe Seattle reconhece a ligação que o ser humano tem com a Terra, com todo o universo. Nós temos o nosso cordão umbilical ligado à Terra. Viemos do barro, e eis que o terceiro dia cósmico da criação houve a eclosão da vida, podemos dizer, do barro, do resíduo de aminoácidos no mar. As primeiras hipóteses da origem da vida, são as seguintes. Segundo um professor biólogo chamado Rubens Castilho, teria ocorrido diversas formas para explicar o início da vida. Por exemplo, a teoria criacionista, que nós já sabemos, que vem do Gênesis, sobre a criação imediata, a partir da fala, do divino. Depois tem a biogênese, que os seres vivos só podem ser
originado a partir de um outro ser vivo pré-existente. A abiogênese. Alguns tipos de materiais possuem um tipo de princípio ativo capaz de gerar a vida. A panspermia. A vida da Terra foi trazida de um outro planeta através de meteoros ou cometas que aqui caíram. A evolução química, compostos simples presentes na Terra primitiva, passaram por diversas reações e formaram compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. A teoria da evolução química, também chamada de evolução probiótica, busca explicar como a vida surgiu a partir de substâncias químicas simples presentes na Terra primitiva. Como a gente sabe, no início do seu resfriamento, da sua evolução enquanto planeta Terra. Segundo essa teoria, a vida se formou a partir de uma série de reações químicas que foram transformando células químicas inorgânicas em moléculas orgânicas cada vez mais complexas. As condições climáticas do planeta foram fundamentais para que isso ocorresse. Durante esse processo, moléculas orgânicas passaram a se organizar em estruturas capazes de realizar alguma função, como armazenar informações, produzir energia e se autoduplicar. Em resumo, as principais ideias defendidas por essa teoria, que é a vida, não surgiu de forma mágica e sobrenatural, mas sim, por meio de processos naturais e graduais que obedecem às leis da física e da química. A teoria da evolução química versus teoria da evolução molecular, apesar de nomes sugerirem uma relação entre as teorias, trata-se de explicações para processos diferentes explicados pela ciência. Como visto anteriormente, da teoria da evolução química explica a partir de suas ideias como a vida surgiu a partir de compostos químicos simples e inorgânicos. Por outro lado, a teoria da evolução molecular refere-se às mudanças que aconteceram nas moléculas orgânicas a partir do surgimento da vida, ou seja, de que maneira as primeiras formas de vida aceleraram a evolução molecular, moléculas orgânicas, a partir de processos metabólicos. Sim. Um exemplo disso é o DNA e as proteínas, que foram se modificando nas diferentes espécies ao longo da evolução biológica. Eis o terceiro dia da criação, a vida eclodiu. Deus permitiu a eclosão de diferentes formas de vidas e criativamente a Mãe Terra se encarregou de fazer acontecer e diversificar, e se transformar e evoluir e melhorar. A vida emergiu do simples para o complexo até evoluir a espécie Homo. Mas sobre a evolução da espécie Homo falaremos no próximo vídeo, a antropogênese. Conforme Giordano Bruno encerra aqui, é possível que a vida seja abundante pelo universo afora, e que dirá, assim como nós, também louvam a Deus pelo dom da vida. Um grande abraço e até o próximo.